Olha só, gente, estamos chegando para bater um papo com uma pessoa que vem sendo muito comentada, porque nesses tempos de polarizações terríveis, né, todo mundo tem que ter opinião fechada e absolutamente fanática sobre alguma coisa. Você não pode simpatizar com um vizinho, ou você tem que achar que ele é teu amigo, assim, teu irmão de sangue, ou você tem que dar um tiro nele, né? Porque não existe mais meio termo, não existe mais civilidade, não existe mais amor. Parece que as pessoas resolveram cada uma se fechar num casulo, e quem não tiver dentro do casulo é inimigo mortal, né? Pode ser uma ameaça terrível que vai esmagar você, triturar, transformar você em pó. E aí vem uma voz totalmente ao contrário. Eu acho que ele tinha que andar com guarda-costas, mas ele não anda, né? Porque ele fala exatamente o contrário. Ele é um celebrante de cerimônias e de festas ecumênicas. Ele não pergunta para ninguém no que ela crê para celebrar o casamento dessa pessoa, para fazer a apresentação religiosa de uma festa qualquer, na casa de alguém, enfim. E por tudo isso ele vem sendo muito comentado, muito discutido, claro. E nós vamos bater um papo com um cidadão corajoso que resolveu colocar o amor no jogo outra vez. Ele é conhecido como Reverendo Lucas, tem um programa marcado para estrear aqui na nossa Rede Brasil, mas eu vou pedir autorização dele para chamá-lo apenas de Lucas, como eu costumo chamar meus amigos. Tudo bem, Lucas? Um privilégio, Décio. É uma honra estar aqui. A gente estava conversando até nos bastidores. Eu tive o privilégio de, há muitos anos atrás, estudando no Colégio de São Bento, estar assistindo os monges nas vésperas. As vésperas são a oração vespertina. Quando nasce a estrela véspera no céu. 5h30 da tarde. 5h30 da tarde. Eu olho para o lado, cutuco minha mãe e falo: mãe, é ele. É o Décio. O que ele está fazendo aqui? Olha só. E estávamos em meia dúzia de pessoas ali na igreja abacial do Mosteiro de São Bento, no São Bento, rezando o canto gregoriano. E o Décio com a família dele. Eu tenho essa imagem marcada e hoje estamos aqui. Olha que coisa comum. Não, é sensacional essa recordação, porque eu lembro até que estava eu, minha mulher, minha filha e minha sogra. Exatamente. Né? Minha sogra, inclusive, está com um probleminha aí de saúde, mas já está sendo resolvido, graças a Deus. Mas nós estávamos na igreja de São Bento, e naquela época minha filha, que hoje tem quase 1,82 m, 1,81 m, uma pirulona, né? Obviamente não mora mais comigo, tem a sua própria vida, é uma profissional respeitada como designer. Olha. E ela era não mais alta do que isto. Pois é. E aí, uma hora, ela achou que estava demorando para começar o canto gregoriano, que ela tinha ouvido falar, e ela queria saber o que era, tinha me pedido para levá-la. Aí chegou lá, ela chamou um padre e deu uma intimada no cara, né? Virou para o padre e falou: escuta, afinal de contas, a que hora começa esse canto? Como disse Jesus, deixe que venham a mim os pequeninos, não é? E olha, foi uma lembrança muito legal. Uma lembrança legal. Obrigado. Hoje, olha, veja como nada é por acaso, né? Passados tantos verdade. anos, eu tenho o privilégio, a honra de estar aqui. O privilégio contigo. é nosso, a honra é nossa, e que bom que você está entre nós aqui, que bom que você está conosco. Como é que vai ser esse programa teu aqui na Rede Brasil? Pois é, Décio, é com muita alegria que a gente divulga para o teu público que a partir de segunda-feira agora, dia 7, às 5h30 da tarde, horário de Brasília, nós estaremos ao vivo aqui na Rede Brasil de Televisão, no programa O Despertar da Alma. Qual que é o objetivo, Décio? É evidente que nós temos aí na grande mídia todos os tipos de agente das mais diversas religiões. Claro. Padres, emissoras voltadas especialmente para determinados grupos religiosos, pastores, ótimo. Agora,
como falar para aquele público que não se identifica num rótulo específico. Exato. Ainda mais considerando o Brasil, que é um país, teoricamente, o maior país católico do mundo, mas nós sabemos, como todo país de influências latino-americanas, é um país miscigenado. Claro. Aqui o camarada, ele é... E o pessoal não gosta de escutar, mas é um fato. O camarada, ele vai na missa, Sim. no velório, no batizado, mas vai no terreiro tomar um passe, Claro. ou pula 7 ondas para ir manjar no fim do ano, ou ele vai no grupo de... Enfim, nós estamos num país que envolve várias culturas. E ele ainda quer ser santo dos últimos dias. Porque o negócio é o seguinte, Décio, quando o buraco aperta... você... Olha lá, nós temos algumas imagens aí mostrando a estreia de segunda-feira, 5h30 da tarde. Né? Então, como a gente falar... O Carl Jung, um dos pais da psicanálise, junto com o Sigmund Freud, ele dizia, olha, você pode ser padre, você pode ser pastor, rabino, sheik muçulmano, doutor em psicologia... Mas peraí, você está com um probleminha aí no som. Ao vivo. Mas quando você cuidar de alguém, seja somente uma alma cuidando de outra alma. Perfeito. Então, esse é o objetivo do programa. Fazer com que a pessoa, independentemente da crença dela, ela descubra que tudo que ela precisa, mas tudo, para a realização dela em todos os campos, já foi criado. Exato. Já existe. A questão é como você despertar, literalmente despertar isso. Olha que legal, um dia, Shariputra, ele era para Buda, assim, o que era Pedro para Jesus. Para Jesus. Era o principal dos discípulos. E Shariputra pergunta, como que nós nos referimos ao Senhor, Siddhartha? O nosso guru, o grande avatar, o grande Shiva na Terra. Como que a gente se refere ao Senhor? E aí Buda pensou um pouquinho e falou, não, só se refiram a mim como aquele que acordou. Olha que bacana. Que então, lindo, a que gente lindo. tem que despertar para a nossa natureza. A nossa natureza é pura divindade. Sim. A ciência hoje, a neurociência, ela afirma que quando a gente morre, todas as células desfalecem. No entanto, as ondas vibratórias inerentes à nossa atividade consciencial permanecem. Fantástico. Então, nós somos consciência. Fantástico. Aquilo que o Décio é, para além do nome, para além da profissão, aquilo que quem está nos assistindo em casa é, permanece. Nunca nasceu e nunca vai morrer. E sequer tem religião. Sequer pode ser definido num rótulo. Olha aí. Uma celebração de casamento, né? Aqui são as celebrações de casamento. Por quê, Décio? Lá na Casa de São Damião, que é a capela onde eu trabalho, na Avenida Nova Cantareira, 3166. Sim. Lá, 95%, para não dizer 100%, 95% das nossas obras sociais são todas mantidas com a taxa de matrimônio. Sim. Então a gente não vive de dízimo, não vive de oferta, enfim. E é uma estrutura cara. A gente tem trabalho com os índios, a gente cuida de índios que estão ausentes de suas aldeias mães e reintroduz eles, inclusive, na sua cultura. Sim. Olha que coisa louca, a gente faz uma contra-catequese. Então, nós temos todo um trabalho de 20 anos já, voltado para a celebração de casamentos. Olha, então, essas taxas que mantêm. Sobre esse trabalho que você faz com os indígenas, Tupã agradece. Tupã, exatamente. Agradece Nhanderu. Né? Imagina que nós temos aldeias hoje, Décio, que o pajé, ele tem que morar a quilômetros de distância da aldeia-mãe porque o pastor impede que ele esteja lá. Olha só. E para o aldeão, para o que eles chamam de parente, visitar o pajé, ele tem que pedir autorização para o pastor local. Perfeito. Então, é um trabalho de destruição, na verdade, cultural. Claro. Então, resgatar a essência de um povo é fundamental. Nós temos um trabalho com moradores de rua, que, na verdade, nós apoiamos, que é um programa chamado Alimentos para a Vida, que é um programa idealizado pelos Hare Krishna. Olha aqui. Olha onde vocês foram parar. Os Hare Krishnas fazem um trabalho de alimentação, provisão de alimentos para famílias em situação de risco e moradores de rua. E a capela, ela tem uma participação significativa nesse projeto que é o Alimentos para a Vida. Veja, esse é o objetivo. Eu estou meio assustado com essa multiplicidade, né,
com essa parte ecumênica toda. Transreligiosa. Né? Transreligiosa. E eu queria te perguntar, você é um reverendo, mas não é da Igreja Católica? Não, sou da Igreja Anglicana. Anglicana, que é bom. a tradição católica inglesa. Sim, mais ou menos, né? Bom, eu queria te perguntar, bom, pelo pouco que eu conheço a Igreja Anglicana, eu acho que eu não preciso te perguntar de qual dos 3 principais ramos você é. Se é do anglicatolicismo, do anglo-evangelismo ou da Igreja Livre. Olha, o Décio não, esse é o mínimo. Danado. Pera, com licença, eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou ter que te cumprimentar. Muito obrigado. Porque, olha, entender as diferenças, as nuances do anglicanismo é para poucos, especialmente no Brasil. Não, sei lá, quando você estuda um pouco de religião, isso vem junto, né? Parabéns. Agora, eu acho que eu não preciso perguntar de qual das 3, uma vez que você é livre. Livre. Então você pertence à Igreja Livre. A Igreja Livre. A nossa pegada, ela é mais, como você disse, anglo-catolicismo. Para o pessoal entender, o anglicanismo ele é fatiado em 3 vertentes, como o Décio muito bem colocou. No ethos, na identidade anglicana. O anglo-catolicismo, muito predominante no hemisfério norte. O anglo-evangelicalismo, predominante aqui no hemisfério sul. E o caminho do meio, exatamente, que é o livre, que é autônomo, é independente. Não responde, exceto para o arcebispo, que nem é o da Cantuária, no nosso caso, é o Jonathan Blake, que é da Igreja Episcopal Aberta, também sediada em Londres. E o que acontece? Imagina que eu fui criado por ciganos, Décio. É mesmo? Ciganos de tradição calão. Quando meu pai falece, criado, eu digo no bom sentido, porque eu já era adulto, mas eu fui adotado. Ah, sim. Meu pai faleceu no dia de finados, com 52 anos de idade, vítima de câncer no intestino. Uau! E começaram a acontecer uma série de fenômenos. Eu já era diácono, recém-ordenado presbítero, padre. Sim. Uma série de fenômenos começaram a acontecer. Imagina que eu trabalhei na Edições Paulinas, na Paulos, na Ave Maria. Fui promotor teológico de todas essas principais editoras. Eu moro na Vila Mariana. Na Vila Mariana. Sou vizinho, tudo isso. Fala. Eu falava, caramba, eu tenho uma série de fenômenos que estão acontecendo e a teologia clássica não está me explicando. Ou ela condena... Claro. Aí ou ela faz a apologia. Ou ela condena, ou ela é mistério da fé. Claro, ela não explica. Claro. Mas estou vendo, estou percebendo, estou sentindo, estou ficando louco. Fui me especializar em psicanálise clínica. Fui procurar ajuda neurológica, psiquiátrica, oftalmológica. Nada respondia, não tinha nenhuma adulteração. Até que eu era missionário na cidade de Ademar. E aí os ciganos na divisa com o Diadema. Aliás, um beijo pro Krales, meu padrinho, era um gagu. Um gagu, ele é um xamã do povo cigano. O nascimento dele é profetizado pelas jazz, pelas anciãs. Ó, tal dia, de tal ano, de tal mês, vai nascer o nosso gagu. E ele me pegou pela mão e que ledo engano, né? Eu achei que eu ia evangelizar os ciganos, eu ia catequizá-los. Eles que me catequizaram. É claro. Com amor. Qual era a possibilidade? Né? E aí eu reparava o seguinte, Décio, o cigano, ele não é uma religião, ele é um povo. Sim. E profundamente livre, né? A religião do cigano é o vento. O cigano é muçulmano, mas dia 25 de maio, dia de Santa Saracali, ele bate cabeça para Santa Sara. Exato. E eles andando nas brasas, andando no fogo, etc. Mas aqueles que assumiam esse seu aspecto original, esotérico, hermético, místico, eram repudiados por padres e pastores, ainda que a Igreja Católica tenha um trabalho na CNBB versado para os ciganos. Eu falei, não, está errado. Eles me acolheram quando eu era taxado de louco, de falso padre, e agora está querendo bancar o especial porque o papai morreu. E não, eram coisas que ninguém me explicava. E quem me explicou? Os ciganos. Quem me fez compreender determinadas questões? Os ciganos. E a palavra católico do grego significa justamente universal. Então, quer dizer, quando a gente entende que o que a gente é de fato universal, nesse sentido, somos todos ciganos, somos todos peregrinos nessa terra. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. E qualquer rótulo, mas você é padre. Não, eu estou. O que eu sou não pode ser definido. Quando Deus chega para Moisés e diz, vai lá no Egito e fala para o faraó que aquele que te mandou, porque eu sou o que sou.
Veja que até o conceito de Deus, então, é só um conceito. Deus não é Deus. Deus não existe. Deus é. Ele só é. Só é. Existir é a gente aqui. É, claro. Nesse estado de Por impermanência. enquanto. Por enquanto. Mas quem o Décio é por detrás dessa impermanência? O Décio, desde que eu tive o privilégio de te ver nas vésperas do Mosteiro de São Bento, quanto você já deve ter mudado de lá para cá? Ah, total, né? A cada gente- dia, a cada hora, a cada minuto. A cada 20 minutos Antes a gente e depois muda. desse papo, tudo, pelo amor de Deus. Mas quem é que permanece? Não, só um. Só uma. Não, uma, um. O força, ser, a força. A força, a luz. Né? Essa permanece ser. sempre. Vamos botar uma cerimônia aqui no ar? Vamos lá. Você recebe a Dani como a sua legítima esposa, segundo este ritual da Igreja de Cristo? Mas eu te aconselho pensar bem na resposta, por favor. Sim! Ai, que bom, Anselmo. Um beijo pro Anselmo. Ele é da Band FM, ele que apresenta o Band Coruja, o Anselmo Brandi. E a gente faz isso. Porque o que acontece? De novo, né? Tem passagens do Evangelho que são muito icônicas, Décio. Por exemplo, Jesus, o Padre Léo, o finado Padre Léo do Instituto Canção Nova dizia isso. Tem uma passagem que tem uma mulher que está com hemorragia crônica e ela toca na bainha da túnica de Jesus e ela se vê curada. Mas Jesus sente que alguém especial o tocou. Ele vira para Pedro e fala: estou sentindo, alguém me tocou. Mas se a gente olhar com uma outra nuance para essa passagem, pô, Décio, tinha um monte de gente. E aí diz o Evangelho que Pedro olha assim e fala: Senhor, mas está lotado de gente. Muita gente te tocou. Tá um empurra. Tá um empurra Parece danado. metrô às 7 horas da Às noite. 7 horas né? na Praça da Sé. Pomba, né? Tem uma passagem que também Jesus ele chega e fala: até quando eu vou ter que caminhar com vocês? Meu Deus, me libera. Então tem passagens muito icônicas, na verdade. Claro. O bom humor, até o sarcasmo, no melhor sentido da palavra, é uma artimanha dos profetas dúvida. todos. Buda era profundamente sarcástico em vários momentos, né? Então, trazer isso à baila, porque o que acontece, Décio? A religião, ela começou a ficar sisuda. Você disse na introdução da nossa conversa uma verdade. As pessoas, elas não se escutam mais. Como elas não se descobrem e não se reconhecem enquanto ser, só no estar, elas não se observam. Se a gente começasse a se observar, como a gente muitas vezes se expressa, o que a gente fala, como a gente fala, o que a gente escreve, como a gente escreve, a gente perceberia quão tolo nós somos em vários momentos. Eu estava fazendo uma live no Instagram, vindo para cá, divulgando inclusive esse nosso encontro. E aí eu via comportamentos das pessoas que elas não percebem. A gente perdeu o... Lembra quando a gente fala para o outro, se enxerga? Claro, A gente não se enxerga. A gente não se enxerga mais. Então a gente perdeu a noção do quanto nós nos comportamos de uma forma tola diante do mundo e não tem jeito. O livro de Números, que é um livro chato da Bíblia, é o censo daquele tempo. Mas tem uma passagem ali no capítulo 4 que diz o seguinte: e eles, os hebreus, se viam como gafanhotos diante de seus inimigos. E os seus inimigos o enxergavam da mesma maneira. Ou Os seja, próprios gafanhotos. o mundo nos trata como a gente se trata. Exatamente. Se a gente não se percebe e age de uma forma tola, o mundo vai nos agir e corresponder a essa tolice. Não, sem dúvida. E aí vira o que você falou, esse extremo, esse desamor. E o amor, ele é inerente ao ser, porque eu pessoalmente acredito que o amor não é um sentimento. O amor é a fonte de todo sentido. Claro. Inclusive, quem a gente mais odeia é quem a gente mais ama com o sinal trocado. Sim. Cuidado. É no espelho, né? Ao contrário. Tá ao contrário. Então, o John Lennon foi assassinado por excesso de amor. Quantos casos maníacos acontecem? Porque é o amor com o sinal trocado. Então, as pessoas elas precisam começar a recompreender. A gente está vivendo uma fase
do mundo, Décio. E que bom que nós estamos vivendo essa fase. Todos nós pedimos para passar por ela e estamos criando essa realidade de muita transição. Homens como Chico Xavier advertiram isso na década de 50. Olha, esses tempos de agora, é tempo de transição planetária. E se a gente conferir todas as crenças, desde o calendário maia de 2012 até Nostradamus, independentemente da gente botar fé nisso ou não, mas veja que todas corroboram para o mesmo caminho. Elas convergem, né? Falam, olha, tem uma transição acontecendo. Você é o agente dessa transição. Como que você está se deixando transformar por dentro? É isso aí. Olha, vamos botar uma chamadinha no ar? Que eu queria... Tá. Então, a chamadinha não é agora. Nós vamos botar primeiro uma matéria que você fez no jornal. Põe aí, por favor. Oba! Um padre exótico, diferente de tudo que você já conheceu. Ele é bispo, padre, mas prefere ser chamado apenas de reverendo. Você vai conhecer agora a história inspiradora do reverendo Lucas Oliva Bertolozzi. Um reverendo que se desprende de estigmas e doutrinas para nos conectar com o nosso ser interior e assim descobrirmos nossa verdadeira essência, entre muitas outras coisas. Reverendo Lucas Oliva Bertolozzi, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por essa entrevista, já te adianto. Queria saber, Lucas, como que começou essa sua jornada espiritual, né? Você que é um padre anglicano, o que é ser um padre anglicano? Primeiro é uma honra, me atrevo a falar inclusive em nome de toda a casa de São Damião. Na verdade, imagina o seguinte, eu comecei com 7 anos de idade, sendo coroinha na paróquia do meu bairro, lá no Imirim, aqui inclusive na zona norte de São Paulo. E de repente eu assisti um filme chamado A Missão. O Lucas mostrando, né, como foi que tudo aconteceu e que ele acabou de nos contar, inclusive, né? Acabou de passar para a gente. E uma coisa que me pega um bocadinho é o seguinte, você agindo da forma como age, com essa absoluta, eu não chamaria nem de tolerância, né? Tolerância é uma coisa que parece forçado. É o contrário de intolerância, ou, claro que é o contrário, né? Mas seja como for, isso teoricamente assumiria a intolerância religiosa como uma regra. E ela é em alguns casos, né? Em grande parte dos casos, para grande parte de representantes oficiais dessas religiões, dependendo da sua personalidade, da sua formação, da sua própria cabeça. Não é o caso do Lucas, absolutamente. Ele quer botar fogo no catimbó, ele quer ver o que dá. E, aliás, ele tem posto fogo no catimbó já há muito tempo e agora está começando a fazer fumaça demais. Você tem enfrentado muitas adversidades, muitas resistências, muito combate, se não corpo a corpo, pelo menos de portas fechadas, de ameaças, de barreiras, enfim. Como é que tem sido eu já nem digo da igreja anglicana, mas da igreja em geral, cristã, ou das crenças em geral, contra o que você vem tentando fazer, que é passar o amor como religião maior, e as outras designações não têm a menor importância. E você disse muito bem, porque para além da tolerância, na verdade, eu defendo um diálogo de paz, uma integração, igualdade, uma interação. Transreligiosidade mesmo no sentido de troca. Sim. Vamos trocar. Por exemplo, lá na capela, o nosso templo irmão, a igreja anglicana, ela tem o costume de ter paróquias co-irmãs. Sim. Então, normalmente, uma igreja anglicana do Brasil, uma paróquia X, ela é co-irmã de uma paróquia lá dos Estados Unidos. E nós temos alguns relacionamentos de confraternidade com igrejas co-irmãs, inclusive do Brasil, de outras jurisdições anglicanas. Mas, por exemplo, o nosso templo co-irmão mesmo é um templo budista.
Olha na só. linhagem Jodoshu, terra pura do budismo japonês, que fica no Piqueri. Inclusive, o meu ossário fica lá. Quando eu bater as botas, é lá, eu confio mais lá. Você vai para o templo budista. Budista. Nós fizemos uma celebração eucarística num templo budista com os índios Noquecoi da Amazônia, tem 15 dias. Meu Deus. Os índios tocando, eu no altar budista, com os monges budistas, com os nossos outros padres, recitando o Nembutsu, para Buda Amitabha, o Buda da Luz Infinita, junto com os padres e com a Eucaristia. Veja, eu não quero falar para quem frequenta a paróquia XYZ. Você frequenta, fica nela, tá feliz? Frequenta a sua sinagoga. Está dando certo? Está dando certo. Responde a tua pergunta. Por favor. Então continua. Vai no seu terreiro, É. vai Eu quero falar para aquele que se sente desigrejado em qualquer nível e que justamente ao mesmo tempo se sente tão universal quanto eu me sinto. Como que essas religiões podem dialogar? Então, o conflito, ele existe, claro. E já houve mais até, muita perseguição. Você sabia que ia enfrentar isso? Sabia. Sabia. Mas como na igreja anglicana existem jurisdições independentes, e é o meu caso, e o topo da pirâmide está no bispo, e eu fui sagrado ainda em 2013, 2011, na verdade. Então, eu posso, graças a Deus, seguir em paz. E tem duas formas da gente ver os perseguidores, né? Ou o copo meio vazio, o copo meio cheio. Eu olho meio cheio. Maravilha. Olha, eu acho que foi... tem rede social? Ah, tem! Não, então vamos lá. @ Reverendo Lucas no Instagram. Olha só. Olha lá as fotos todas do Reverendo Lucas. Sou Muito casado, legal. quero mandar um beijo para minha esposa, Gisele, minhas filhas. Na igreja anglicana o padre pode ser casado. Quero muito particularmente, se o tempo me permitir, mandar um baita de um abraço para o Ocimar, o diretor artístico aqui da casa, e para a Elaine, a minha diretora, no programa O Despertar da Alma, que se não fossem por eles dois, tudo começou com a Elaine me trazendo para cá e com o Ocimar fazendo esse parto. Deu certo, então estamos aqui. Eu quero agradecer particularmente os dois. Então, eu quero agradecer muitíssimo a você por uma sexta-feira maravilhosa, né, que nós tivemos aqui com você, falando sobre essa coisa da luz ter uma só emissão. Né? É que as pessoas resolvem dividi-la. Né? Vamos tentar uni-las. É o que você está fazendo. Vamos tentar ver todas as formas naquilo que não tem forma. Parabéns pela sua missão e parabéns pelo seu sucesso. Gratidão pela sua vida. Nos vemos segunda-feira, às 17h30. É isso aí. Ótima estreia. Muito obrigado. Para nós. Para nós. Gente, segunda-feira, se Deus quiser, eu estou de volta. Eu acho que não vai ser bem assim, mas vai ser parecido. O chato vai ser o mesmo, então não tem problema nenhum. Ótimo final de semana, aproveitem muito esse final de semana e segunda-feira, se Deus quiser, tem mais. Tchau.